Mil Grau, Damasceno Mil Grau. Bem, é isso aí. Olha só quem está aí. Enquadramento perfeito. Você que está nessa tarde de terça-feira. Tu já deu play aqui, não? Acompanhando as... Eu dei o play no meu. Ainda não? Era aqui, né? No meio? É. Vamos. Pronto. Eu disse, porque ele não está entrando agora, então pensei que o povo já estava adentrando aí. Ixi. Bora começar. A gente vai aguardar aí um minuto, para que o pessoal entre na live. Professor Antes Damasceno aqui com vocês, professor de linguagens no Einstein, aqui na Cidade Nova. Se você não conhece, vem nos visitar, matrículas abertas. Estamos exatamente trabalhando o quê? Esse perfil online, nesse período. Você pode fazer sua matrícula online, tudo online aqui, conversa com os nossos atendentes online, beleza? E aí, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Essa é a segunda aula sobre variação linguística. Variação linguística, que é um assunto, um dos mais recorrentes na prova do primeiro dia do Enem. Em 2020, o Enem está aí, possivelmente em novembro, pode ser que sofra um adiamento, mas quanto mais tempo, melhor para você se preparar, para você estudar aquilo que te é mais necessário, aquilo que você sente mais dificuldade e você não quer perder, beleza? E se tem uma coisa que é a prioridade, é a variação linguística. Na aula passada nós trabalhamos esses tipos de variação e hoje a gente vai trabalhar o preconceito linguístico, e aí a gente colocou essa imagem aqui de diga não ao preconceito linguístico. Esse assunto ele é recorrente, a gente sabe que possivelmente o preconceito linguístico é o mais praticado e o menos combatido. Cotidianamente, o tipo de preconceito que a gente mais vê as pessoas cometendo é o preconceito linguístico. E de uma maneira diretamente proporcional, as pessoas não combatem, né? Quanto mais ele é praticado, menos é combatido. Isso é um problema. E o Enem sabe disso. O Enem, na prova de linguagens, ele trabalha com preconceitos. E aqui está um deles. Beleza? Vamos entender como é que funciona a questão do preconceito linguístico. Veja bem, nessa primeira imagem que nós estamos proporcionando a vocês, a gente vê uma ilustração do que seria o Brasil e em diferentes regiões do Brasil, termos que são conhecidos, né, como o famoso piá, o garoto, o moleque, né, o mano, carioca, como a gente sabe, meu querido lá do Rio de Janeiro, o oxente, muito usado por artistas, literatos como o saudoso Ariano Suassuna, que falava que não trocava o oxente dele pelo ok de ninguém, tá? E aqui Curumim, mostrando que a região norte tem muita influência indígena, o português da região norte muito influenciado, né? À toa que Marabá tem esse nome, né? Que vocês conhecem bem o significado, né? Malogrado, rejeitado, mal acabado, paraupebas, entre outros. Pois bem, o que acontece? Acontece da seguinte maneira: as pessoas pensam às vezes que a língua é uma só, mas existe uma variação. Nós vimos na última aula os 5 tipos dos fatores que provocam a variação. Mas o que acontece? Na sala de aula, durante muito tempo, a gente não via isso daqui. Veja bem, a segunda imagem propõe uma professora, no quadro, desenhou uma flor e botou 2 representações gráficas, né? Escreveu fro e flor. E nós sabemos que entre as atitudes linguageiras que a gente vê no Brasil, flor e fro aparece. Porém, o que aconteceu? Né? Qual foi a prática? O que ocorreu durante muito tempo nas salas de aula, nas salas de aula de língua portuguesa? Acontecia isso aqui, ó, cenas como essa, que vocês estão podendo visualizar.
Aqui demonstra como que o preconceito linguístico ele provoca uma inibição. Esse garoto aqui, com esse símbolo na boca dele, dizendo que ele está isolado, ele não pode falar. Como muitas das pessoas hoje em dia estão com suas máscaras, né, mas podem respirar, podem falar. Aqui é para dar a ideia de que a pessoa não pode falar. Mas por que ela não pode falar? Porque ela está sendo motivo de chacota, está sendo aí motivo de vexação, de vergonha. E isso acontece muito no Brasil. Uma pessoa é de uma região, chega em outra e fala de uma maneira e vira motivo de ser caçoada. Pois bem, o Enem está cobrando isso, cobrando que nós sejamos falantes competentes. E o que é um falante competente? Aquele que respeita a variação linguística. O Enem cobra respeito e cobra esse falante competente. Repito, o falante competente é aquele que respeita toda a variação e busca, na medida do possível, interagir com pessoas que possuem variedades linguísticas diferentes, beleza? Então, ó, essa inibição aqui ocorreu durante muito tempo. E ao longo da aula vamos tentar entender um pouco mais desse processo. Repetindo, variação linguística, o assunto da aula anterior, vocês podem encontrar aí na sala de aula virtual do Einstein. Você que ainda não visitou a sala virtual do Einstein ou a do professor Anderson Damasceno, você vai encontrar lá a aula anterior. E esta aula 1 e aula 2. Lá o foco é mais os fatores da variação linguística. Esta aula, o foco são os preconceitos que a gente vê na língua, beleza? Aqui só para recapitular, você que esteve na sala de aula aqui do Einstein, junto conosco, junto com o professor Anderson Damasceno, você deve ter visto esses fatores aqui. Veja bem, o que provoca a variação linguística? Então, em que dimensões as variações linguísticas ocorrem? Você tem a variação de tipo regional, que tem um nome técnico diatópica. Você tem a variação linguística temporal, que tem um nome técnico diacrônica. A modalidade, que é conhecida tecnicamente como diamésica. Penúltimo lugar, você tem a variação de camada social, que é conhecida pelo nome técnico como diastrática, e você tem a de ambiente. Em uns ambientes você faz mais monitoramento das regras da língua, no outro ambiente você tem um menor monitoramento das regras da gramática, que a gente chama aí de diafásica. Pois bem, isso aqui foi o assunto da aula passada, os tipos, como que elas se manifestam, como que a gente consegue identificá-las de acordo com a fonologia, de acordo com a semântica, de acordo com a sintaxe. Nós vimos isso na aula passada. Para você que está nessa aula de hoje, fica essa dica, ó. Anote essa parte que está aqui de cor rosa. Retemocan. Memorize essa frase. Retemocan. Variação regional, temporal, a de modalidade, a de camada social e a de ambiente. É uma maneira de você olhar para a questão do Enem e perceber, eu sei quais são os tipos de variação. E aí você consegue memorizar de uma maneira melhor. E aqui está uma segunda dica. No Enem, pelo comando da questão, se não aparecer o termo regional ou diatópica, pode cobrar lá no comando a variação geográfica. É a mesma coisa. Em lugares diferentes do Brasil, você percebe ali marcas linguísticas, de pessoas que falam no norte, igual nós vimos anteriormente. Marca linguística no norte, curumim, piá, mais ali pro povo gaúcho, né? Rio Grande do Sul, o L, né? Beleza? Temporal e diacrônica. Pode aparecer como variação histórica. Os livros de literatura, geralmente os textos literários, artísticos, século XVIII, século XIX, século XX, é essa variação que aparece nesses textos, a variação histórica. Então pode aparecer no comando da questão esse termo. Em vez de aparecer temporal e diacrônica, ocorre o termo histórica, e você entende que é o mesmo sentido. A modalidade, a diamésica, é o que a gente chama de variação de modalidade falada, modalidade escrita. Você entende um pouco das leis da fala e das leis da escrita. A maioria dos brasileiros, leigos, eles acham que falar
e escrever, ou que o português é uma língua só, e que falar e escrever é a mesma coisa. Mas nós percebemos que existem leis diferentes para fala e para escrita. Camada social, variação diastrática. Também pode aparecer o termo sociocultural, lá no comando ou nas alternativas. É aquela que tem a ver com a hierarquização do Brasil. O analfabeto, ele não fala igual uma pessoa que tem nível superior. Uma pessoa que pertence à classe A, financeiramente falando, ela não fala igual uma pessoa da classe C. A gente percebe que, de acordo com os grupos sociais, essas camadas socioculturais, a variação. E, por fim, a ideia de ambiente ou diafásica pode cair no Enem como a ideia de estilo. No ambiente eu uso um estilo mais formal, mais informal. Ora eu uso uma língua mais culta, ora uma língua mais coloquial. Isso é muito do ambiente. Às vezes, dependendo da pessoa, se o grau de intimidade com a pessoa é maior ou menor, isso também provoca a variação diafásica, ou a variação de estilo. Então, entrando aqui na aula de hoje, primeiro ponto importante. Você tem que entender que o preconceito, ele é uma desnecessidade. É uma coisa que não faz falta na vida de ninguém, mas ele é muito cometido, e por N razões. Aqui, a gente colocou um exemplo, claro, né, uma tira aqui bem caricata, né, para mostrar como que funciona o preconceito, e depois mostrar o preconceito linguístico. Veja bem, macho que é macho nunca fala do diminutivo. E aí você vê ali, ó, na primeira situação, o cara fala no copo ou na casca? E o cara ali, casca. A gente sabe que é casquinha, né? Olha, uma Joana. A gente sabe que esse ser aqui, é conhecido como Joaninha. E no terceiro, quero que tatue um golfo aqui, né? Um golfo igual esse daqui em mim. E nós sabemos que o nome é golfinho. Veja bem, dizer que um homem é mais másculo ou menos másculo, mais masculino ou menos masculino, por uma questão linguística, a gente sabe que isso é uma inverdade, isso é uma impropriedade. Isso não se sustenta quando a gente faz uma análise mais científica. Pois bem, mas quando a gente olha para isso daqui, é uma realidade que está disseminada no nosso meio. E por incrível que pareça, aqui está no nível da linguagem. Esse preconceito se manifesta no nível da linguagem. E você tem que ser capaz de identificar. No caso aqui, uma flexão comum na língua é o diminutivo. Nós usamos o diminutivo para dar a ideia de afetividade. Então isso pode cair em questões, a ideia do índio sendo afetivo. Isso é marca de afetividade. Isso não tem nada a ver com marca de masculino ou feminino. Aqui tem um segundo exemplo, que é um conto popular, né? Muito famoso, e que ajuda a gente a refletir sobre as situações da língua. Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo ao tentar pular o muro com seus amados patos, disse-lhe: alto lá, bucéfalo anácrono, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga. E o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. E o ladrão, confuso, diz: doutor, eu levo ou deixo os patos? Veja bem, que situação é essa? Não houve uma relação aqui de
eficiência comunicativa. Esse conto popular relacionado a Rui Barbosa, a gente vê que o ladrão que ele surpreendeu ali no ato vil de roubar uma galinha, ele não entendeu esse nível linguístico. Veja bem, o nível linguístico usado aqui pelo Rui Barbosa, autolabo, céfalo, anácrono, ele está usando arcaísmos, ele está usando uma linguagem que é impenetrável, a gente chama às vezes de hermética, é uma linguagem tão fechada que não dá para se comunicar, ninguém entende o que a pessoa está falando. E veja bem, quando chega no final, aqui vamos analisar de forma bem resumida, fica dado que o que é importante na linguagem é se comunicar, é fazer com que o seu interlocutor te entenda. E aqui também existe uma espécie, na nossa sociedade, existe um preconceito linguístico quando nós elogiamos ou damos status, damos prestígio social somente para esse nível de linguagem, enquanto que esse outro aqui é desprestigiado. Mas é o nível de linguagem do ladrão. Não é bem assim que as coisas têm que se dar. Tem muita pessoa que pode falar doutor, que pode falar os pato, ou seja, o termo não pluralizado, e aqui não é que não tenha gramática, é que é uma outra gramática, os já está pluralizado, então ele faz uma economia verbal aqui, uma economia linguística, os pato. A gente já sabe que pelo os é plural. Pois bem, a gente vê isso está disseminado na sociedade, e você tem que ser apto, ser capaz, conseguir identificar essas relações linguísticas que se estabelecem na sociedade. Pois bem, na aula passada também a gente falou isso daqui, para dar ênfase. O que vai cair no Enem? Essas 3 habilidades. A primeira habilidade, a 25, você tem que ser capaz de identificar marcas linguísticas. Você tem variações sociais, regionais de registro, e você tem que saber identificá-las. A habilidade 26, você tem que ser capaz de relacionar. Como assim relacionar variedades linguísticas a situações específicas? Em outras palavras, o que é isso? É porque nós vivemos de convenções sociais. Se nós vivemos de convenções sociais, você, em determinada situação, você vai usar uma variedade e não outra. Isso também é cobrado no Enem, essa capacidade de você perceber que se você está em casa, se você está no trabalho, se você está numa reunião com a comunidade, você utiliza, você se vale de níveis diferentes da linguagem para poder interagir com as pessoas. E a habilidade 27, reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Veja bem, por Enem caem pelo menos 3 ou 4 questões. Uma ou 2 podem ser de gramática, focadamente de gramática. Não que você não precise estudar gramática para responder as outras 43 questões da prova de linguagem e as demais de humanos. Não. Você precisa dominar o português sim, a gramática sim, mas especificamente são 2 questões cobrando aí as regras de sintaxe, morfologia, semântica, o seu conhecimento sobre as 10 classes de palavras, beleza? Aqui eu quero propor uma questão, ainda aqui nessa breve introdução da aula, quero propor uma questão para a gente refletir sobre a variação linguística, sobre preconceito linguístico, sobre essa questão de situações onde nós temos que saber usar uma variedade ou outra, uma mais prestigiada ou não. Veja bem, tem esse texto na cabeça dos jovens. Vamos acompanhar. O uso criativo da linguagem, da comunicação via computador é uma novidade. Abreviações eram feitas desde a época do latim, mas nunca houve nada com a inventividade do internetês. Trata-se de uma escrita praticamente instantânea.
algo inédito, comenta Ataliba de Castilho, professor da USP. Os especialistas acreditam que não há problema em discutir o uso desses termos, fugiu ali uma palavra, desde que os estudantes reflitam sobre eles e saibam que o local para praticar a nova criação é exclusivamente na internet. Entender as mudanças da língua ajuda a combater o preconceito linguístico. Conhecer as diferenças entre as modalidades oral e escrita, leis da fala, leis da escrita. Adequar o uso das variantes linguísticas de acordo com o contexto. Veja bem, esse texto aqui, tirado da revista Escola, né, do autor Polato, o sobrenome Polato. Nós temos esse texto e vamos usar aqui a técnica da verificação. O que está perguntando, né? Você vê aqui um líquido precioso. Vamos usar a técnica da verificação. Ao orientar para um contexto específico o uso do internetês, o texto, o que é esse texto, onde tem a voz do professor Ataliba de Castilho, né? O que esse texto está fazendo? O texto referenda um preconceito linguístico. Então, quando nós lemos aqui o que passa na cabeça dos jovens, e quando o professor Ataliba diz que isso é algo inédito, né? E que isso tem ocorrido exclusivamente na internet, e que quando você entende as mudanças, ajuda a combater o preconceito, a gente pode dizer que esse texto, ele referenda um preconceito linguístico? É isso? Está dizendo que tem um preconceito lá no espaço da internet, e aí é esse tipo de preconceito. Por exemplo, quem abrevia muito na internet, as pessoas pensam que é adolescente. Você existe o preconceito de que uma pessoa de 50, 60 anos, ela não estaria ali no ambiente da internet usando aquele ai, tudo bem, repetindo um monte de vogal. E isso é preconceito. Você pode sim estar conversando com a pessoa do outro lado e ela ser idosa e utilizando. Como uma vez eu conversei com a minha tia, ela falou OBG, sobrinho. Ela mandou OBG no bate-papo da internet. Veja só, minha tia que já está na idade 200, né? 50, 60. Né? Letra B. Ao orientar para um contexto específico o uso do internetês, o texto confirma a teoria do guarda-roupa linguístico, refletindo a contextualidade. Então, olha só, esse texto está referendando a teoria do guarda-roupa. Quando a gente olha aqui, vamos usar a verificação. Olha o que o professor Ataliba falou. Trata-se de uma escrita praticamente instantânea, algo inédito. E aqui a voz dos especialistas. Os especialistas acreditam que não há problema em discutir o uso desses termos na escola, desde que os estudantes reflitam sobre eles e saibam que o local para praticar a nova criação é exclusivamente a internet. Então, quando a gente fala, o local é esse, a gente está usando a teoria do guarda-roupa relacionada à contextualidade. Você pode usar abreviações no contexto da internet, é pertinente, ou seja, faz parte, é inerente à internet o uso de abreviações, principalmente em redes sociais e no bate-papo informal. Ou, aqui fica uma atenção, porque a letra A gente anulou, mas a letra B pode ser. O texto afirma a tese de que não há variantes linguísticas no português moderno. A letra C é praticamente um absurdo. Nós aprendemos na aula passada que toda língua varia, toda língua muda. Isso é uma lei, é tão absurdo que nem tem necessidade de você ir lá no texto, se você sabe que isso é uma lei da linguagem. Toda língua varia, toda língua muda. Então você olha para a letra C, o texto afirma a tese de que não há variantes linguísticas no português moderno.
Então, só para ter uma questão de segurança, olha o que ele falou. Abreviações eram feitas desde a época do latim. Se desde a época da língua latina já acontecia a abreviação, e agora, com o internetês, essa linguagem do ambiente digital, do ambiente virtual, está acontecendo algo que o Ataliba chamou de inédito. Então também está acontecendo. Beleza? Você poderia anular a letra C sabendo daquela lei e vendo as pistas do texto. Letra D. O texto nega a tese da situacionalidade presente no ato comunicativo. Em outras palavras, a situação em que você está, o contexto específico em que você está, não tem influência, né? Não influencia o ato comunicativo. Veja bem, a letra D é o exato oposto, a letra D é o exato oposto da letra B, né? Que são dois extremos. Aqui valoriza a contextualidade e aqui nega a situacionalidade. Por fim, a letra E. O texto refuta a importância do receptor e do meio no contexto da comunicação. Olha só, refutar, derrubar, né, desconstruir a importância do receptor, ou seja, do outro com quem você interage, e do meio no contexto. Essa ideia de meio no contexto da comunicação é sinônimo de situacionalidade. Então, ó, a D e a E, elas se opõem à letra B. Então a gente tem que ver aí qual seria a resposta correta. E aí? Pelo que nós nos baseamos lá no texto, só para voltar, olha, conhecer as diferenças entre as modalidades oral e escrita, olha o final do texto, adequar o uso das variantes linguísticas de acordo com o contexto. Se nós temos que adequar, é óbvio que a resposta correta é confirma a teoria do guarda-roupas. Beleza? E o que é essa teoria do guarda-roupas? A gente pode ver aqui de maneira bem simples nessa imagem. Olha, ninguém vai para a praia surfar de terno, só esse doido aí. Sempre tem um louco para tudo, né? A gente não pode ter louco que dá aula sem máscara. Né? Veja bem, ó. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Você sabe o que esse surfista respondeu para ele? Ele não entendeu nada, mas ele deve ter falado assim, ó. Pode crer, pode crer. Olha só, tanto pela roupa, que não é próprio do ambiente surfar, quanto pelo nível linguístico. Não faz surfista da mais, isso aqui deve ser um carioca também. Não tem a ver com esse espaço aqui. Então, você não vai de biquíni para um casamento, nem de maiô, espera-se, né? Tradicional. É o que eu falei. Convenções sociais. Existem convenções sociais. A maneira que você se veste, que você se porta, influencia no prestígio linguístico, até também na variedade da língua que você vai utilizar. Ou na variedade que as pessoas usarão para com você. E isso o Enem ele está, né, o Enem é um espaço propício para cobrar esse tipo de reflexão. Beleza? Entrando aqui num outro ponto, veja bem, nós vamos usar o caipirês, a língua do caipira, a língua do homem interiorano, do homem campesino, do capial, do matuto. Veja bem, o cara chega e fala, e aí, compadre? Firme? E ele responde, não, futebol. Porque o cara está assistindo um jogo de futebol. Possivelmente o cara perguntou, e aí, compadre, tá tudo firme com você? Tá tudo bem com você? Perceba que essa resposta ignora o conteúdo aqui. No entanto, sonoramente, fonologicamente, olha só, no nível fonético, fonológico da coisa, você percebe que existem pessoas cuja variação linguística, o som do L, né, de filme, que seria aí a ortografia, a norma padrão, né? Filme, tem pessoas que falam firme. Eu assisti o filme, né, o filme do Sylvester Stallone. Né? Isso existe.
beleza? Aqui, a parte mais importante dessa aula, o cerne, o centro dessa aula, tem a ver com esse círculo aqui vicioso do preconceito linguístico. Como que funciona? Por que você, talvez aí na sua vizinhança, você encontra tantas pessoas cometendo preconceito linguístico? É por causa disso daqui, ó. A nossa sociedade continua viciada. E o Enem, quem é que vai ter sucesso no Enem? Quem é que vai passar no Enem? Pelo menos em linguagem, é esse aluno que já venceu esse preconceito linguístico. Se você ainda pratica o preconceito linguístico, o Enem pode te pegar, porque a tua forma de interpretar o mundo é uma forma equivocada. Veja bem como é que funciona o círculo vicioso do preconceito linguístico. Você tem aqui esse ensino que é tradicional. O que é o ensino tradicional? Eu mostrei lá no começo, era um ensino que não privilegia, não dá espaço para variação linguística. Se eu tenho um ensino tradicional, onde o aluno entra na sala de aula e o professor fica tolindo, corrigindo o jeito dele falar, dele escrever, considerando a maneira dele, tudo que ele faz errado, isso vai criar uma inibição, e a sensação que o aluno vai ter é que quando ele vem para a aula de português, ele está numa aula de língua estrangeira, porque aquele português que ele vê na sala de aula não tem nada que ver com o português que ele utiliza no cotidiano. Pois bem, esse ensino tradicional, ele está baseado no quê? Numa gramática tradicional. A gramática tradicional dá a ideia de que é antiga. É para um tempo do início do século XX, ou herança do século XIX, onde o português, ele não é o português citadino de hoje, do cotidiano de hoje, não é. Teve uma variação histórica aí já, por exemplo. Mas o que é essa gramática tradicional? Na época dos avós de vocês, o que o professor de português ensinava? Só duas variações linguísticas. A variação literária e a norma padrão. Hoje não. Principalmente na década de 60, quando entrou uma leva de crianças e adolescentes, quando a escola começou a se democratizar, um novo processo de democratização na escola, década de 50, 60, os professores começaram a se deparar com uma garotada que tem outros hábitos linguísticos. E aí essa gramática tradicional não era para eles. Essa gramática tradicional produz os livros. Né? Os livros didáticos, o que tem lá é o conceito de certo e errado. Mas hoje nós não trabalhamos mais na língua com o conceito de certo ou errado, mas com o conceito de adequado e inadequado. Então, esse círculo aqui, ensino tradicional, gramática tradicional, livros didáticos. Isso continua se reproduzindo, mas o Enem tem trabalhado, que agora é ensinada a gramática normativa e também existe um espaço para mostrar as variações linguísticas. Lembrando que a própria norma padrão, ela é uma variedade. Ela não significa que todas as variações da língua surgiram da padrão. Negativo. A padrão também é uma variedade, assim como as outras. Hoje em dia, isso já está no livro didático, e esse ensino agora é um ensino mais eclético, mais flexível, é um ensino mais agregador, mais inclusivo. Beleza? Aqui eu trouxe a ideia de que nós temos que tratar a língua portuguesa como um assunto político. Veja bem, no Enem, linguagens é um assunto que permite a reflexão política. Se você olha para as habilidades de artes, por exemplo, habilidade 12, 13, 14, você vê lá o trabalho com preconceito na arte, e você vê lá na habilidade 13, cobrando a ideia de preconceito, de padrão de beleza. Se você vai para a literatura, na habilidade número 15, você cobra a questão do contexto político em que nós vivemos. Se você for para as habilidades de português mesmo, 18, 19, 20, você vai perceber ali também o Enem se preocupando que a pessoa domine mais
principalmente nas habilidades 18, 19, 20 em diante, essa multiplicidade, essa variação linguística que existe. Então, a gente não pode mais usar uma política antiquada, que fechava as pessoas, mas uma que amplia. Eu gostaria de também mostrar alguns preconceitos. O que a gente ouve todo dia? Isso aqui é um mito, isso aqui é um preconceito. Onde é que está o equívoco? A língua portuguesa apresenta uma unidade surpreendente. Vocês viram na imagem inicial dessa aula que isso aqui é uma inverdade. Isso aqui não se sustenta. Isso aqui é um mito. Você olha para o Brasil, a influência jesuítica, indígena, aqui na região norte. Você olha para os nordestinos, a presença africana foi muito forte no Nordeste. Aqui no Norte quase não teve presença africana durante o processo de formação do Brasil. É por isso que aqui a gente fala muito, o nordestino fala muito, esse T com T, muito, isso é de origem africana. Esse T não vem do português de Portugal, não vem do índio, vem de influência africana. E você vai percebendo, para cada região do Brasil, uma presença maior do que outra. A presença dos portugueses, dos italianos em São Paulo. Então, isso aqui é uma inverdade, é uma mentira. Segundo, brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem o português. Outro mito. Isso aqui é um complexo de vira-latas, que infelizmente brasileiro gosta de se apequenar, gosta de se diminuir, é um complexo de vira-latas mesmo, achando que tudo que é de fora é melhor. Não, nós temos um pacto lusófono. 9 países falam português. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné Equatorial. 9 países têm um pacto lusófono. Em todos eles sabe-se falar o português, mas português da sua nação. Então isso aqui é uma outra mentira, uma inverdade. Eu vou dar uma de Collor. Isso aqui é uma mentira, uma mentira, uma mentira, né? Para quem conhece a referência do vídeo do Collor, né? Terceiro, português é muito difícil. Presta atenção, gente. A própria língua, ela é complexa. Pode ser de povos ágrafos. E pense bem, existem povos indígenas que eram povos ágrafos, não tem escrita. O nosso português tem escrita, mas nem por isso eu posso dizer que uma língua é mais fácil ou até mais difícil, não. A língua é complexa, mas nós somos capazes de dominar os códigos linguísticos, o funcionalismo da linguagem. Então, essa ideia de que é complexo, todo idioma é complexo. Desde do que Einstein falava ao que um Yanomami fala. A língua, ela é um instrumento complexo, mas é do ser humano. Então, é um outro equívoco. Quarto equívoco, as pessoas sem instrução falam tudo errado. Aqui é outro preconceito. Para você estar conversando com uma pessoa, geralmente isso acontece no espaço virtual. Você está debatendo com uma pessoa, discutindo, dando seu ponto de vista, e ela está contra-argumentando. Se ela escreveu uma coisa errada, você acha que a pessoa é burra, é sem instrução. Isso não tem nada a ver. Não há nada a ver. Presta atenção. A representação escrita, ou a representação sonora, isso não significa que a pessoa, porque é analfabeta, ela é burra, ela é menos gente. Negativo. A pessoa sem instrução, ainda que analfabeta, ela faz uma outra leitura de mundo. Ela domina outras inteligências que não é a que nós dominamos. Mas isso aqui é só mais um preconceito para segmentar, para discriminar as pessoas mais simples. Penúltimo, o certo é falar assim porque se escreve assim. Repito aqui nessa aula, leis da fala, leis da escrita, são diferentes. Por exemplo, na fala, a repetição,
é algo muito comum. Quando você está conversando com uma pessoa, você utiliza a mesma palavra com frequência. Na escrita, não. Geralmente, quando nós escrevemos, nós podemos fazer uma riqueza vocabular. A gente pode demonstrar aí um conjunto de palavras, que são sinonímias, expressões sinonímicas, e a gente mostra a nossa riqueza vocabular. Um segundo exemplo. Quando você está conversando com as pessoas, lei da fala, geralmente a pessoa está presente. Quando você usa oralidade, geralmente o seu interlocutor está presente, na grande maioria das vezes. Quando você está escrevendo, geralmente o seu interlocutor não está presente. Eu sei que você pode falar, mas quando eu escrevo no WhatsApp, ainda que seja ali ao vivo, ali, escrevendo no WhatsApp, a pessoa não está presente. Isso é uma outra marca. Por fim, é preciso saber gramática para falar e escrever bem. Olha, qualquer pessoa que lê isso daqui, qualquer pessoa, a grande maioria que lê isso aqui no Enem, ia marcar por pura falta de reflexão. É preciso saber gramática para falar bem, escrever bem. Parece uma coisa lógica e natural, mas é um equívoco. Provo isso como? Se isso aqui fosse verdade, os grandes dicionaristas, os lexicógrafos, os gramáticos, seriam grandes literatos, seriam bons de oratória. E você pode encontrar uma pessoa analfabeta que é boa de oratória, consegue interagir, ainda que não saiba escrever. Então, não necessariamente, para falar e escrever bem, eu preciso saber bem a gramática. Isso é um equívoco. Isso é, infelizmente, uma inverdade. Então, gente, aqui alguns dos preconceitos que o Enem pode cobrar e muita gente desliza. Beleza? Para encerrar, vamos falar um pouco aqui de conscientização. Essa parte aqui é mais fácil, porque vocês são alunos, estudantes, creio eu que são bem mais capacitados, conseguem teorizar sobre esse assunto. Veja bem, como que nós podemos acabar com o preconceito linguístico? Como que a gente pode desconstruir ou amenizar? É possível? Vejamos. Primeiro ponto, conscientizar-se de que todo falante nativo de uma língua é um usuário competente dessa língua. O que eu quero dizer com isso daqui? O garoto e a garota que vai para a sala de aula para a aula de português e tiram 5. Ah, prova de português, tirei 5, tirei 6, tirei 4. Nota vermelha. Presta atenção. Ele continua sendo um falante competente. O que ele não dominou ainda é aquela norma padrão. Mas a norma que ele utiliza para se comunicar, ele domina. Então, todo falante nativo é um falante competente. Isso é lei, isso é regra. Segundo, não existe erro de português. Existem diferentes gramáticas para as diferentes variedades de português. Veja bem, quando você diz que existe erro, você está usando a gramática normativa para avaliar o texto. Você tem que entender que existem pelo menos 20 gramáticas diferentes, gramática histórica, gramática internalizada, gramática descritiva, uma gramática natural, construtivista, gerativista, tem uma série de gramáticas. Então perceba, o foco é você entender que a pessoa que fala, nós vai andando, falando, bebendo, ela não usou o NDO, ela usou o NO. Mas perceba que tem uma regra aqui que está sendo seguida. Terceiro, tudo que os gramáticos chamam de erro é, na verdade, um fenômeno linguístico. Olha só, as pessoas hoje em dia, elas estão tirando o infinitivo. Eu vou cantar. Elas escrevem, eu vou canta. Aí a pessoa fica rindo, né? A pessoa quer chamar a outra de meu amor. Ela fala, meu amo. Nós temos visto isso. Pois bem, na verdade são fenômenos. O apagamento do infinitivo pode cair esse ano no Enem. Isso é muito comum. Onde deveria ter o R, né? Eu vou cantar, está acontecendo o quê? O apagamento. E onde não deveria ter o infinitivo, nós estamos colocando. É esse fenômeno que está acontecendo hoje na língua. Onde deveria ter o infinitivo, nós não estamos colocando.
E onde não precisaria empregar o infinitivo, nós estamos colocando. A gente está vendo isso, esse atual fenômeno, beleza? Quarto, toda língua muda e toda língua varia, isso aqui nós já falamos. Quinto, respeitar a variedade linguística de uma pessoa é respeitar a sua integridade, isso aqui também nós já falamos. Respeitar a identidade do outro é respeitar a variedade da língua que ele utiliza para se comunicar. E aqui, né, eu até botei bem agigantado, vocês têm que fazer isso aqui, gente. Nós precisamos de mais professores de português, né? O professor de português, ele tinha que ter um salário maior, tá bom? Nesse momento aqui da aula para reivindicar a nossa causa. Tem muito preconceito linguístico, então valorizem mais os professores de português. Por fim, gente, a gente tem aqui mais uma questão para verificar. Eu só acompanhar a hora aí. Vamos fazer aqui uma segunda questão. Parar aqui para beber um líquido novamente. Ficar até meia, né? Voltou! Vamos fazer essa questão? Falar um pouquinho mais sobre preconceito linguístico. A gente está aqui, muitos alunos acompanhando aqui a aula. Questão 2. A minha filha só tem 18 aninhos. Veja o pai sentado ao lado aqui do possível pretendente, um bigodinho e esse corte aqui boicano. No segundo quadrado, você deve ser muito mais velho que a minha filha, segunda afirmação do pai. E no terceiro quadrado, o que o cara responde? Vós mercê está emitindo uma parvoz. Antes de ir para o comando da questão e as alternativas, o que aconteceu aqui? Um pai falando com o pretendente da filha, a minha filha só tem 18 aninhos, e a preocupação do pai é com a idade, você deve ser muito mais velho que a minha filha. E aí, quando a gente olha para a linguagem do cara, é uma linguagem que é inusitada. É uma linguagem que nos assusta. O que são essas palavras? O que significa vós mercê está emitindo uma parvoz? No português de hoje, isso aqui é variação histórica, né? Aqui tem termos arcaicos que já caíram no desuso. Veja bem, vós mercê está emitindo uma parvoz. Em outras palavras, você, né, ele fala do pai dela, você está fazendo o quê? Uma tolice, você está cometendo uma tolice, você está falando uma besteira. Né? Você está falando uma besteira. Seria essa a tradução de português antigo para o português, né, odieiro dos dias de hoje, tá bom? Veja bem aqui o comando da questão. As diferentes esferas sociais de uso da língua apontam que cabe ao falante adaptá-la às variadas situações de comunicação. No caso da tirinha acima, a variação linguística é responsável pelo humor. Por quê? Você leu isso daqui e você riu. O que causa o risível? O que causa essa parte engraçada? Letra A. O humor ocorre porque, letra A, pai emprega formas típicas do universo adolescente. Então você olha para cá e no primeiro quadradinho e no segundo quadradinho você tem a fala do pai. O pai está usando uma linguagem do adolescente, ele está falando igual adolescente. É isso que diz a letra A. Pai emprega formas verbais típicas do universo adolescente. É isso? Ou letra B. No caso da tirinha acima, a variação linguística é responsável pelo humor porque o namorado apresenta um discurso formal e próximo da oralidade. Então é por isso que nós vamos rir. Olha para cá. Você riu porque esse cara,
ele usou uma linguagem muito formal, ou muito próxima da oralidade, o jeito que ele falou aqui nesse quadradinho, vós mercê, está emitindo uma par-voz. Isso aqui é do jeito que as pessoas falam por aí, ou seja, está próximo da oralidade. Ou letra C. No caso da tirinha acima, a variação linguística é responsável pelo humor porque o discurso formulado pelo namorado é marcado pelo uso de neologismos. O que quer dizer a letra C? Isso aqui são neologismos? Sim ou não? Nós podemos considerar par-voz, vós-mercê, um neologismo? Então, nós rimos por causa da letra C? Ou a variação linguística é responsável pelo humor porque, letra D, linguagem verbal utilizada pelo namorado apresenta arcaísmos léxicos. Então, você olha para cá, vós-mercê e par-voz são arcaísmos léxicos, ou seja, a ideia ali de léxico são termos arcaicos. Ou letra E, a variação linguística é responsável pelo humor porque o pai se surpreende com a linguagem sofisticada e técnica do namorado. Então esse namorado aqui, ele usa uma linguagem técnica, o pai fica surpreso com essa linguagem técnica. Olha, gente, a alternativa correta aqui, qual é a mais, digamos assim, que tem mais indícios? Letra D de dado. Linguagem verbal utilizada pelo namorado apresenta arcaísmos léxicos. Então, o pai acha que o pretendente da filha, ou o namorado da filha, é muito mais velho, e ele nega, ele está negando, né? Ele está contra-argumentando o pai, dizendo, tipo assim, querendo dizer que não, isso que você está falando é uma besteira. Só que pela maneira linguageira que ele se expressa, a gente vê que ele é velho sim, né? Ele é muito mais velho que a filha do cara. Então, nós rimos, o que provoca o gracejo, o que provoca o jocoso, o que provoca a piada, né? A anedota, né? É exatamente a letra D. A presença de palavras que caíram em desuso. Aqui, eu gostaria de mostrar para vocês alguns casos recorrentes, né? Outros exemplos que podem ser cobrados no Enem. Essas noções: quebra de expectativa, representação social e estigmatização. Esses três elementos nós podemos identificar aqui nesse texto, nessa tira. Olha lá, ó. No primeiro quadrinho, você vê uma garota com uma cara toda apaixonada e boba para o cara. No segundo quadrinho, ele se expressa verbalmente. Oi, tem problema de nós bater um papo? E você já vê que o coraçãozinho aqui na cabeça dela, a representação imagética, a linguagem não verbal, demonstra que ela ficou um tanto triste, né? Assim, ficou de coração partido. No terceiro quadrinho, o que acontece? Ela foge e o cara fica sem entender por que ela fugiu. Primeiro, quebra de expectativa. O que isso tem a ver com preconceito linguístico? O que isso tem a ver com preconceito linguístico? A quebra de expectativa é muito utilizada nas questões de linguagem, principalmente em textos artísticos. Mas a quebra de expectativa aqui tem a ver com o cara é bonito, então a expectativa dela é que ele também saiba falar, né? A gente associa a representação social, o cara é bonito, é apresentável, está bem vestido ali, está com um visual, né, bem asseado. Então, pela essa representação social, ela cria uma expectativa, mas na hora que ele abre a boca para falar, ela se desilude, né?
o que acontece? O nome disso daqui também é estigmatização social. Ou seja, existe um preconceito com esta forma de falar. O preconceito é tão grande que a menina perdeu todos os sentimentos amorosos, né? Todos os sentimentos com o príncipe que ela viu. Essa estigmatização é muito recorrente pela linguagem. Uma pessoa que fala diferente de nós a estigmatizamos. O que é estigmatizar? Nós marcamos ela. Aquela pessoa fica ali com um sinal de que ela é uma pessoa menor. A gente começa a olhar com preconceito, que ela é como se, tentando justificar a discriminação. Por quê? Ela fala diferente, não sabe nem falar, aí você acaba discriminando. Um outro exemplo aqui, que é o choque de gerações. O Enem também pode cobrar esse choque de gerações. O que nós temos? Uma figura idosa e um adolescente, um jovem. E qual é o papo aqui? Vocês conseguem visualizar daí? Começa com um garoto. O que ele diz? A Verinha é uma gata. E o velhinho responde, de que raça? Então, a Verinha é uma gata e o velhinho pergunta, de que raça? Já deu para perceber que Verinha para o rapaz é uma menina esbelta, né, longilínea, bonita. Ó. E para o vozinho, gata é um pet, é um animal, é uma raça ali de ser. Ó. Aí continua, eu mandei ver e foram, veja bem, mandar ver, a ideia de que você saiu bem, você fez uma boa performance, você mandou ver, o vozinho está interpretando literalmente. Eu mandei ver, ou seja, está pensando que o garoto pegou uma pessoa e falou, vai lá e vê isso aqui para mim. Aí o velho pergunta, e foram? Olha aí o choque de gerações. Demorou, é que a condução atrasou. Para ele, o que é uma gíria? Demorou, né? Tipo, essa ideia aí, tô dentro, vamos, demorou, tô junto. O velhinho aqui pensou no quê? Ah, ele estava utilizando um veículo, um táxi, um coletivo, é que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Olha que interessante. Esse choque de geração, nós podemos chamar como variação histórica, temporal ou diacrônica. O que eu quero que vocês entendam? Que essa maneira de falar, ela representa um corte no tempo. Em algum momento no século XX, a gente pode fazer um recorte e esse senhor, ele, lembre que língua e identidade estão relacionadas. A identidade dele como pessoa é uma construção linguística também. Pois naquele corte temporal, um corte sincrônico, eles falavam dessa maneira. E hoje, se nós formos recortar a juventude de hoje, fazer um corte sincrônico, a gente vai perceber que isso aqui é mais frequente na gíria popularesca das pessoas. Então, o que é diacronia? É quando você pega dois momentos sincrônicos. Você tem aqui de uma época e aqui com outra e compara. Dois cortes sincrônicos e aí você faz uma comparação, você está fazendo uma análise diacrônica. Ou seja, cronos tem a ver com o tempo, com a temporalidade. Beleza? Isso aqui também tem a ver com faixa etária. Olha só. Ah, professor, isso aqui é variação temporal ou é variação diastrática? Veja, o Enem vai cobrar o que predomina. Dentro de um texto, quando estiver valorizando essas variações de que uma época eu falava assim, na outra época a pessoa falava de outra maneira, tem característica diacrônica sim, mas também tem questão diastrática. Na sociedade, quando a gente organiza
a sociedade em camadas, a faixa etária é uma forma de organizar a sociedade. Então, criança, jovem, adulto, idoso, é um corte diastrático, são camadas da sociedade. Então, você tem que ter uma expertise para ver o que predomina. Aqui sim, está predominando a ideia do choque de gerações. Mas a questão da idade pode ser usada como algo sociocultural também. Beleza? A questão do nível técnico ou linguagem especializada. Todo ano o Enem tem cobrado com frequência assim, aquilo que é o nível coloquial, aquilo que é popular, aquilo que é erudito, e também essa ideia de nível técnico. O que é a linguagem especializada? É a linguagem das profissões. Tá? Você vê os engenheiros, você vê os médicos, você vê os linguistas. Entre eles, eles têm um vocabulário pertinente, próprio, pertencente a essa profissão. O Enem ele cobra com certa frequência essa ideia do nível técnico ou linguagem especializada, ou ainda essa ideia de nível profissional da linguagem. Veja esse exemplo. Olha a conversa dos caras aqui na mesa. Depois de anos de P&D, estamos promovendo uma mudança de paradigmas na rede de ativos estratégicos para consolidar nossa posição no mercado. Em outras palavras, contratamos uma consultoria tecnológica caríssima, P&D é a sigla de pesquisa e desenvolvimento, que instalou 1 ou 2 softwares novos na empresa para não sermos batidos pela concorrência. Olha só a tradução de paradigmas na rede de ativos estratégicos para consolidar. Esse grupo aqui de empresários deste ramo de pesquisa e desenvolvimento que atua no mercado, eles possuem ali um vocabulário que é próprio, pertinente a eles. No meu ambiente, por exemplo, com professores, ou na outra profissão que eu exerço, que é o jornalismo, a gente percebe termos técnicos de um ambiente que são totalmente entendidos de outra forma em relação ao outro. Obviamente que enxugar, por exemplo, esse texto, você tem um texto e você tem que enxugar, você tem que cortar a gordura, essas expressões são próprias de outro ambiente, e não necessariamente o ambiente comum que a gente anda por aí. Variação diastrática. Esse pessoal pode representar também uma camada social. O profissionalismo, aquele profissional, ele pode ser segmentado também. É uma maneira de hierarquizar a sociedade. O caipira é clássico. Pode cair no Enem. Gente, nós que achamos a pessoa matuta, a pessoa da roça, a pessoa caipira, eu quero que vocês evitem esse preconceito linguístico. Por quê? O caipira é clássico. Em outras palavras, quando você vê uma pessoa do campo falando, muito do que ela fala já foi considerado o mais alto padrão de linguagem na história da língua. Olha aqui, ó. O caipira fala as palavras que os escritores portugueses arcaicos usavam: alifante, piedade, saluço, dispôs, entonces, fruta, exemplo, luita, prejuízo, arique, peixe, perguntar, espírito. Eu tenho certeza que vocês já ouviram uma pessoa simples falar espírito, esse espírito daqui, ou a pessoa fala, vou perguntar para você, ou ainda peixe, exemplo. Eu tinha uma amiga, que é uma senhora de mais idade, 40 anos, digamos assim, ela falava, cuidado, hein, antes, cuidado. E eu ria daquela maneira de falar, cuidado. Só que se você for fazer um estudo, cuidado em algum momento foi cuidado. Então, veja bem, aquilo que foi considerado um alto padrão de fala, né? Hoje em dia faz as pessoas rir. E não ria, não. Porque o seu riso, o que significa o riso da pessoa que
que vê a outra falando? Geralmente, discutindo os preconceitos dessa pessoa. O quanto essa pessoa carrega, na forma dela interpretar o mundo, um preconceito presente. E muitas vezes as pessoas que dizem não ter preconceito são as que mais têm. E eu peço uma vez, não ria, porque esse hábito de você ler o mundo te ajuda bastante no Enem. Aqui uma terceira questão, a gente está caminhando para o final dessa nossa aula, essa parte teórica, metodológica, essa parte de análise, ela se encerra, mas a partir de agora vamos analisar aqui, são cerca de 3 questões, para você tirar dúvidas, para você pensar a respeito, beleza? Tomar uma aguinha aqui, ver que hora é, então até 20 minutos. Beleza, vamos dar start aqui. Então, a parte teórica da nossa aula encerrou. Qual é o objetivo agora? Tentar aplicar essas noções que nós estávamos vendo em algumas questões que vão ajudar aí, vão te dar segurança, que a preocupação é essa. São 4 questões, talvez 5, mas eu garanto que pelo menos 4 caem, vai ser garantido, que você coloque essas questões no seu bolso, que você tenha sucesso nessas questões, né? Isso pode ser teu diferencial para a maioria dos outros alunos. Muitos vão deslizar nas questões de variação linguística, nas questões de preconceito linguístico, nas questões de gramática, e você não. Você pode garantir, você pode aí ter mais segurança de sucesso, né? Mais probabilidade de sucesso no Enem, beleza? Então, me acompanha nessa parte de resolução, somente de questões relacionadas à variação linguística, a preconceito linguístico e as leis da gramática e demais. Veja bem aqui, ó. Questão 3. Tirar desse cara aqui, ó. Hilaro e Basso, né? Esse aqui é o Rodolfo Hilari, linguista muito conhecido no Brasil, tanto que o professor sabe o outro, o que significa aquele Rzinho ali. Beleza? Do texto O Português da Gente, a língua que estudamos, a língua que falamos. Eu falei bastante isso aqui durante a aula. A língua que estudamos, ou seja, o garoto e a garota que vai para a sala de aula, fala de português, e parece que o professor de português é aula de ET, extraterrestre. Não tem nada a ver com o que ele passa o dia todo escrevendo e falando com aquilo que ele vê o professor dando aula lá. Parece a aula de língua estrangeira mesmo. Então, veja bem. A forte presença de palavras indígenas e africanas e de termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX é um dos traços que distinguem o português do Brasil e o português de Portugal. Mas, olhando para a história dos empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas europeias a partir do século XX, outra diferença também aparece. Com a vinda ao Brasil da família real portuguesa em 1808 e particularmente com a independência, Portugal deixou de ser o intermediário obrigatório da assimilação desses empréstimos e assim Brasil e Portugal começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram a elas. Veja bem, bora pegar esse texto e fazer aqui uma verificação. O que está perguntando? Qual o comando da questão? Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil. Por quê? Veja bem, houve um momento onde os empréstimos linguísticos eram mal vistos. Achavam que ia sujar a língua, que a língua ia ficar menos pura. Hoje não.
nós valorizamos essa diversidade linguística. Veja bem, repetindo o comando, os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil. Por quê? Letra A. Porque deixaram marcas da história vivida pela nação, como a colonização e a imigração. Veja bem, gente, por que você, brasileiro, deve considerar importante as palavras que nós recebemos dos indígenas, dos portugueses, do povo de Portugal, dos lusitanos, dos africanos? É importante por causa disso? Letra A? Pode ser, né? Você tem orgulho mesmo que o Brasil ele tem uma historicidade marcada pelo processo de colonização e exploração. Por que a gente tem que, apesar dessa história, por que a gente tem que achar importante os empréstimos? É por causa disso que deixou marcas na nação? Ou letra B? Os empréstimos são importantes na constituição do português do Brasil porque transformaram em um só idioma línguas diferentes, como as africanas, as indígenas e europeias. Então, olha só, isso aqui nós falamos muito durante a aula. Isso é mito, né? Nós nem precisamos ir lá no texto verificar. Será que no Brasil existe só um só idioma? Né? Línguas diferentes? Eu peguei a língua africana. Olha só, africano fala Bantu em Moçambique. A gente pegou os indígenas, né? Tupinambá, Goitacá, Zaimoré, Tibira. Pegou isso e a gente formou só um idioma. É por essa razão que a gente deve considerar importante. Ou letra C, os empréstimos linguísticos são importantes na constituição do português do Brasil porque promoveram uma língua acessível a falantes de origens distintas, como o africano, o indígena e o europeu. Então veja bem, quando você olha para o texto aqui, esses empréstimos são importantes porque tornou a língua acessível. Veja bem, com a independência, Portugal deixou de ser o intermediário obrigatório da assimilação desses empréstimos e, assim, Brasil e Portugal começaram a divergir, não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira como reagiram. Então a gente pode dizer que tornou a língua mais acessível? É esse o ponto? Letra D. Os empréstimos linguísticos são importantes na constituição do português do Brasil porque, letra D, guardaram uma relação de identidade entre os falantes do português do Brasil e os do português de Portugal. Muita gente marca a letra D. Olha, existe uma relação de identidade entre os falantes do português do Brasil e o do português de Portugal. Letra E. A letra B e a letra C. A letra B é um absurdo, né? A letra C, você pode ficar aí sobre aviso. Letra D, tem gente que marca também. E a letra E? Tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as línguas dos outros países, que também tiveram colonização portuguesa. Olha só, lembra lá do preconceito? Achar que uma língua é mais complexa. Dizem que o alemão é um dos idiomas mais complexos, né? Nada a ver, gente. O mesmo indígena, que é um povo ágrafo, que ainda não tem uma gramática, a língua dele é tão complexa quanto o alemão. Então, letra E, nós podemos descartar porque é um absurdo. Letra B, também. A pessoa que ficasse entre A, C e D, beleza? Ou ainda A e D, isso é bom, porque ficaria 50%, né? Mas a resposta certa é letra A. Apesar de você ter uma história em que o Brasil foi explorado, colonizado, hoje nós mudamos nossa mentalidade, superamos esse passado e nós achamos importante porque
deixou marcas na história vivida pela nação. Nós não podemos apagar a história que o Brasil viveu. E uma maneira de você não apagar é reconhecer as influências de vocabulários africanos, indígenas e portugueses. E depois, né, espanhóis, italianos, holandeses. Beleza? Esse vídeo aqui é uma proposta, nós não vamos assistir, mas lá na sala de aula virtual tem um link. Eu sugiro que você tire uns 8 minutos e assista lá na plataforma digital, na sala de aula virtual, esse vídeo com a filha da escritora Isabela Colasanti, filha da nossa escritora Colasanti, que é a grande literata aí, idosa já, um grande nome que a gente já conhece. Uma penúltima questão, para a gente encerrar a nossa aula, vamos pegar esse poema aqui de Luiz Gonzaga, Assum Preto. Olha, tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor, mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, aí cantada de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furaram os olhos do Assum Preto. Para ele assim, aí canta melhor. Assum Preto, velho e solto, mas não pode avoar 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse. Olha só. O que é o Assum Preto aí? O que a gente consegue? O texto do Assum Preto traz marcas bem expressivas da variante linguística. O que nós estamos vendo ali? É uma variação diastrática, é diafásica, é diatópica, é diacrônica. Letra D, é diacrônica por esta razão ou por esta outra? E aí? Veja bem, diastrática pelo uso de jargões. Se fosse um jargão de médico, um jargão de advogado, seria a linguagem técnica especializada. Não é a letra A. Letra B. Por ser um texto inserido em um contexto específico, você olha para cá e é variação diafásica. Você está num ambiente específico, que é um ambiente artístico, e aí o Assum Preto, ele tem liberdade para falar, né, fazer a oralidade dele. Diatópica, pela presença de marcas regionalistas. Então você olha para cá e vê Vorta, Mardade, Pior, Assum Preto, Óleo. Isso aqui é de um lugar? Diacrônica, por fazer uso recorrente de arcaísmos, não tem arcaísmos ali. Diacrônica, pela sintonia com neologismos, também não tem neologismo. D e E é fácil de você desconsiderar. Você ficaria aqui, AA também é fácil de desconsiderar. O aluno ficaria entre B e C. Resposta certa, letra C. Diatópica, pela presença de marcas regionalistas, marcas linguísticas. Ou seja, você quando lê isso daqui, lembra que o Luiz Gonzaga é nordestino, agora não me ocorre se é cearense ou se é recifense. Em Recife tem acho que tem um museu Luiz Gonzaga, né? Alguém lembra aqui? Alguém lembra aí? Lá em Recife, qual o museu que tem lá? É Luiz Gonzaga? Alguém sabe? Escreve aí nos comentários. A gente não tem mais cultura aqui nesse país, ninguém sabe de nada. Eu fui em Recife ano passado, no Instituto Brennan, galera, e já não recordo, que absurdo. Beleza, então, variação diatópica. Estamos no horário? Galera, a gente está aqui praticamente no final, vamos parar, né, a nossa última questão. Como a gente está aqui na última questão da aula, se você tiver alguma pergunta, dificuldade, faz o seguinte, comenta aí, eu vou fazer uma live no IGTV do Einstein, e nessa live eu vou trabalhar essas dúvidas do alunado, beleza? Então, ó, professor, eu tenho dificuldade só numa noção, na parte de gramática, na parte de entender o que é sintaxe, os níveis, né?
de variação, faz sua pergunta aí nos comentários. Tire dúvida, porque esse assunto é prioritário. É um dos conteúdos que mais caem, mais incidem no Enem. Faz sua pergunta, tira um tempinho aí e a gente possa resolver tudo bacana, beleza? Anota lá e a gente lembre-se, a gente vai marcar um dia para fazer lá um vídeo no IGTV só resolvendo essas dúvidas sobre variação, pois o próximo assunto já é outro. Vamos encerrar aqui? Estudos etnográficos na área da linguagem e educação traduzem o distanciamento entre as microculturas da comunidade familiar e da comunidade escolar como fator primordial determinante do fracasso escolar. Veja bem, fracasso escolar sendo provocado pelo quê? Pelo papel da comunidade escolar, pelo papel da família, olha só isso. Nessa mesma direção, pesquisadores brasileiros vêm corroborando essa realidade, apontando para o descompasso entre as práticas discursivas que circulam dentro e fora da escola e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem, da leitura e da escrita. Em outras palavras, né? Você coloca um texto de Drummond para o menino da 6ª e da 7ª série, é diferente se botar um texto da Anitta, talvez tenha uma chance, né? Embora eu não aconselhe muito. Mas é o seguinte, é essa a ideia aqui que ele está colocando. A necessidade de reconhecer o ambiente de origem do aluno, a ecologia linguística da sua comunidade, torna-se fundamental para promover o diálogo em sala de aula, considerando que a aprendizagem se processa pela interação ou interação entre os interlocutores e seus textos orais e escritos. Esse texto foi retirado aí, ó, Revista Brasil Educação, em 2007. Vamos usar aqui a verificação. O que está perguntando? O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista brasileira de educação. Entre as características próprias desse tipo de texto, identifica-se as marcas linguísticas próprias do uso. Que uso é feito ali, gente? Letra A. Uso técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. Então você olha para cá e vê expressões próprias desse pessoal da área da educação, que trabalha com essa ciência da linguagem, do ensino. Letra B. Identificam-se marcas linguísticas próprias do uso coloquial, por meio do registro da informalidade. Olha, a letra B está muito na cara. Dizer que um texto desse é informal, ainda mais para o suporte da revista, é um absurdo. Letra C. Oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. Gente, se isso aqui ser marcado por oralidade, tinha que ter duas coisas, principalmente duas coisas. Muitas palavras se repetindo e também uma espécie de demora de uma expressão para outra, porque na fala, quando a gente está dialogando, existem remissões, falha, refacção de períodos, a gente retoma, a gente avança, a gente vai falando algo, mas não termina. Isso é comum, além da repetição de palavras. Então, B e C é fácil de anular. Identificam-se marcas linguísticas próprias do uso regional pela presença de léxico de determinada região do Brasil. Você olha para esse texto aqui, quem escreveu foi um paraense, quem escreveu foi um maranhense, foi um cearense, foi alguém lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande é onde, gente? Eu estou perguntando meus alunos imaginários. Mato Grosso do Sul, obrigado, a Jéssica acabou de responder aqui que é Mato Grosso do Sul, minha aluna imaginária, eu sempre, né, sobra um pouquinho de capacidade intelectiva aí.
Ou letra E? Identificam-se marcas linguísticas, estudos etnográficos na área da linguagem e educação. Você está sentindo um lirismo aqui, uma poeticidade? Ou então, nessa mesma direção, pesquisadores brasileiros vêm corroborando essa realidade, apontando para o descompasso entre as práticas discursivas. Você sente aqui algum tipo de beleza simbólica? É isso? Não. Resposta certa, por fim, letra A. Nesse exato momento, brincadeira, nossos técnicos de mídia, vocês sabem, né? Aquela dupla dinâmica, maravilhosa, beleza? Sucesso para vocês. Fica na paz. A internet cortou. E aqui como é que... Voltou aqui. Aqui voltou. Aqui eu enterrei. Ai. Já mandou